Olá, mais uma vez, querido ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a questão da cultura popular, mas nós vamos ver um tipo de arte, um tipo de pintura, em que ela faz bem aquela ponte entre o popular e o erudito, que nós vimos lá nas nossas primeiras videoaulas, que se chama arte naif. Vamos lá? Entende-se por arte naif uma pintura de artistas que não vieram da academia, tá? Eles são autodidatas, ou seja, aprenderam tudo sozinho, no errando, no fazendo, na observação, tá? De origem simples e que realizam suas pinturas de forma muito espontânea, de visão de mundo, geralmente ligadas à região onde eles pertencem, uma pintura muito regionalista, simples e poética, e abordam temas do cotidiano e temas muito indo para o lado do sentimento. Esse tipo de pintura, né, foi determinado, né, foi nomeado de pintura naif graças a esse artista europeu chamado Henri Rousseau, francês chamado Henri Rousseau, que nasceu em 1804, faleceu em 1910, e o Rousseau, no meio do surgimento dos artistas modernos, das vanguardas artísticas, final do século XIX, início do século XX, ele, com a sua pintura, começa a fazer parte do movimento surrealista. Mas se vocês forem pesquisar mais a fundo, Salvador Dalí, Miró, Marc Ernest, que foram artistas surrealistas, você vê que o Rousseau está ali, mas apesar do tema dele ser para além da realidade, né, a pintura dele apresentava algo de mais diferente. E o interessante é que o Rousseau não veio das escolas de arte como esses artistas das vanguardas artísticas dessa época, né? O Rousseau ele foi um autodidata, ele aprendeu sozinho, ele aprendeu observando, fazendo. E aí, a partir daí, você tem essa definição de arte naif. A palavra naif vem do francês, quer dizer ingênuo, né? Não ingênuo no sentido de que a gente tem, né, na nossa cultura hoje, ingênuo é aquela pessoa que não sabe das coisas. Mas o ingênuo de abordar os seus temas de uma maneira dentro das regras acadêmicas, de uma maneira muito pessoal, muito dele. Tá? Quais são as características da arte naif? Você tem cores intensas e puras, então elas são sem misturas, então eu vou trabalhar o amarelão, vermelhão, o verde mais intenso. Temas populares, esses temas populares ou estão ligados a festividades, geralmente alegres, ou até mesmo a questão da fé, né, daquela região. A ausência de profundidade e perspectiva, com elementos representados de forma bidimensional, ou seja, uma das regras de uma pintura acadêmica é você colocar a perspectiva, aquilo que está perto do seu olhar em tamanho maior, e à medida que aquilo vai distanciando do seu olhar, vai diminuindo de tamanho. Então não existe essa regra numa pintura naif. Traços figurativos, então você não vai ver arte abstrata na pintura naif. Riqueza e exuberância de detalhes, né? Então, se vai ser representado um jardim, né? Então vai ter vários tipos de flores, vários tipos de folhagem, várias texturas, vários desenhos de flores e folhagens, tá? Natureza retratada como de uma forma idealizada, não é a pintura daquilo que eu estou vendo como se fosse uma fotografia, tá? Nessa imagem aqui, olha, por exemplo, de Henri Rousseau, você tem, né, Rousseau, uma criança e um leão, né? Um 14 bis, parece um 14 bis nesse avião aí. Esses animais, você vê a questão da perspectiva, completamente desproporcional. O tamanho do Rousseau, dessa criança, desses animais, as folhagens, né? A riqueza de detalhes, né? Vários desenhos diferentes. Bom, deixa eu voltar aqui. Espontaneidade, ingenuidade, ausência de sofisticação e da formação acadêmica. Bom, quais são os temas que eles vão abordar? A família,
a vida no campo, já que uma boa parte deles vem, né, de uma cultura mais rural, os costumes e tradições daquela localidade e a religião. Aqui nós temos uma das nossas principais pintoras naif, Djanira da Mota Silva. Ela nasceu em 1914 e morreu em 1979. Ela era paulistana, né, e veio para o Rio de Janeiro, para Santa Teresa, para poder se curar de doenças respiratórias. Tá? E ali, em Santa Teresa, ela abre uma pensão onde um dos seus hóspedes era um pintor. E ela começou a se apaixonar por aquilo, ele começou a ensinar algumas coisas para ela, né, de pintura, e ela começou a pegar aquelas informações, misturar com algo que já era dela, né, com a questão da instintividade, acho que eu acabei de inventar essa palavra, tá, gente? Mas do instinto que o artista tem que ter, com a espontaneidade, e ela começou a criar as suas pinturas. Ela era militante politicamente, né, no meio da ditadura militar ali, então ela se posicionava contra a ditadura. Foi uma das pessoas que registrou muito as religiões afro-brasileiras, tá? Então, como nessa imagem que nós estamos vendo, essa pintura chamada Festa de Iemanjá, de 1962, né, onde ela tem a representação dos orixás, né, e a festa de Iemanjá, porque Iemanjá é, né, a rainha do mar, certo? Então você tem dois barcos aqui, Iemanjá no centro, outros orixás ao redor e a própria população. Observe essas casas atrás, né, desses personagens principais, como parece que está tudo amontoado, um em cima do outro. A falta de perspectiva. Então, a falta de perspectiva não vai te dar a impressão que esse sobrado azul, esse sobrado nessa cor, né, meio rosé, que eles estão mais longe, né? Por isso eles teriam que ser representados em tamanho menor, se a gente fosse pensar numa regra acadêmica. Não, aqui ela não está preocupada com isso, tá? Muito colorido. Bom, isso aqui é uma outra obra da Djanira, e para vocês verem como ela era plural em seu trabalho, tá? Aqui você tem um tipo de colorido, um tipo de composição. Nessa outra imagem, Mina de Ferro de 1976, ela vai retratar os trabalhadores nessa mina de ferro. Então aqui você repara, né, as linhas retas predominantes, né, um trabalho repetitivo, um trabalho braçal, né, um trabalho setorizado, e ela vai fazendo essa setorização com as cores, com a linha reta, com essa escavadeira, tá? E o painel do túnel Santa Bárbara, né? Esse painel ficava no túnel Rebouças, tá? Mas hoje em dia ele está no Museu Nacional de Belas Artes, é lindo, está lá no dos jardins do Museu Nacional de Belas Artes. Quando terminar a pandemia, fica mais uma dica cultural de um lugar belíssimo para vocês visitarem, tá? E nessa azulejaria a gente observa a Santa Bárbara, né? Então tema religioso. Você observa essas pessoas que estão ao redor de Santa Bárbara, porque foi uma homenagem aos trabalhadores que morreram na construção desse túnel, né, que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe a diversidade do trabalho dela, né? Aqui, azulejaria, vimos pintura. Outro artista considerado naif é o Vitalino Pereira dos Santos, mestre Vitalino, que nasceu em 1909, faleceu em 1963. Vitalino foi um pernambucano que se dedicou à arte popular na pintura de cerâmica, né? Então ele não pintou quadros, ele pintou barro, pintou cerâmica. E o Vitalino, né, a mãe dele expunha os trabalhos na Feira de Caruaru. Ele desde criança já estava ali habituado a mexer com argila, e quando ele cresce, ele começa a fazer suas peças de argila, mas ele vai colocando uma coisa muito diferente, que foi a cor. Até então, as peças de argila eram usadas
em caráter utilitário, então se fazia cuias, copos e panelas e pratos e tal, e ele começa a fazer esses bonecos registrando aquilo que estava ao redor dele, como nessa peça que a gente está vendo, que são os retirantes. Então você observa uma família, né, saindo do sertão para buscar oportunidades na cidade grande ou numa cidade maior, numa cidade vizinha que desse mais oportunidade para eles. E é interessante porque ele vai sendo muito detalhista nesses registros. Então você observa a trouxa de roupa na cabeça das pessoas, que era dessa maneira que esse transporte era feito, ou aquela trouxa de roupa na vara, né, no cabo de vassoura, tá? Uma mala, né? Olha a questão do machismo aí, né? Então a mala, que era a coisa mais sofisticada, vamos botar assim, né? Quem está carregando é o pai. Não tinha percebido isso. Os animais, a mãe, né, com o peso e o filho no colo. E observa bem quando a gente falou da questão dos detalhes, né? Cada figura feita por Vitalino, você vê o detalhamento, o detalhe das bolinhas na roupa, o detalhe da flor, o cuidado, né, de as duas estão com a mesma estampa, mas as cores, as três, né, mas as cores sendo diversificadas, a calça, né, que está dobrada, mais uma vez a não perspectiva. Olha o tamanho desses animais, né, o tamanho do burrinho, que está completamente fora de proporção com relação a essa pessoa que está em cima, né? Outra pintura de Francisco Domingos da Silva, o Chico da Silva, nasceu em 1910, faleceu em 1985. O nome dessa tela é O Grande Pássaro, de 1966. Mais uma vez, a gente vê a questão das cores, né, muito colorido. A gente vê a questão aqui da não preocupação em perspectiva. Você vê esses animais muito simples no seu desenho. Então, nós percebemos que tem 3, 4 aves diferentes, mas o desenho delas, você vê essa diferença, que são 4 aves de espécies diferentes pelo desenho, né? A questão do colorido, sem uma preocupação com a realidade, sim com a realidade dele, de Chico da Silva, tá? Sem a questão da proporção e perspectiva. Bom, outro artista naif, José Bernardo Cardoso Júnior, Cardozinho, né? 1861 e 1947. Esse quadro aqui que nós temos, nós chamamos de natureza morta. Vamos chamar de natureza morta todos os quadros feitos com objetos inanimados e organizados sobre uma mesa. Então aqui nós temos flores, alguns animais, podia ter frutos também, acho que aqui tem, isso. E a gente observa os 3 planos, o plano da mesa, o plano da parede e o plano de fora, né? O plano que está sendo visto pela janela. Observamos uma questão geométrica, né? Nesse listrado da mesa e nessa parede também, tá? Mais uma vez, as cores colocadas, né, de maneira a acentuar o colorido da obra. E não foi só o Brasil que fez arte naif, né? Como vimos, tudo começa com Rousseau, lá entre os surrealistas. Essa arte começa a ser produzida aqui no nosso país, mas é uma arte que permeia, né, que está presente no mundo inteiro. Esses artistas que vão buscar esses registros naquilo que tem, né, naquilo que eles vivenciam, naquilo que está ao redor e nessa não formação acadêmica também. Em alguns sites, em alguns livros, tem pessoas que classificam como, entre aspas, pinturas da tarde de domingo, né? Aqueles artistas que ficam desenhando nas praças e tal. Enfim, nós temos a Serafine Louis, de 1860
1964, né, faleceu em 1946, que tem essa obra chamada Árvore do Paraíso, de 1930. E o interessante aqui aqui na nossa arte brasileira, você tem as cores, o espaço de cor, ele é muito definido, né? Esse pedaço eu tenho essa cor, esse outro pedaço eu tenho outra, tem até misturas de cores, como é aqui no corpo desse pavão, mas está tudo, né, bem definido, os espaços são definidos para essa cor. Uma das coisas interessantes aqui no trabalho dela é que essas cores meio que se integram, né? Pela quantidade de elementos nessa árvore, você tem vários desenhos de folhas imitando animais, imitando olho, imitando outras folhas e flores e tal, mas você tem essas cores meio que se misturando, os laranjas com os vermelhos e com os amarelos, os azuis e os verdes, os marrons. E nesse outro quadro dela, a gente observa, né, até uma tendência a um grupo de cores ligados, né, ao vermelho, o rosa e o branco, mas e as outras cores mais pontuais, né? Você tem o verde, você tem essa cor de fundo que é o laranja com vermelho, mas até mesmo se você olhar para uma pétala dessa árvore, né, uma flor dessa árvore, você vai ver as cores mais misturadas nessa composição. E uma coisa interessante que eles também, uma outra regra acadêmica que eles não vão abordar é a questão da luz e sombra. Não existe praticamente na arte naif, tá? Outro artista naif, Louis Vivien, 1861-1936, Veneza vista do canal para a igreja. Então, uma das características super importantes na arte naif é a simplificação daquilo que se está vendo. Então, você tem se você pegar uma foto de Veneza, né, uma imagem de Veneza, a riqueza desses detalhes arquitetônicos, você se perde, você não sabe para qual prédio você vai olhar, de tanta riqueza que tem. E aí ele foi e simplificou, né? Você tem uma economia de linhas, mas que te faz entender o que é aquele desenho, tá? E uma coisa muito legal nessa obra em particular é o reflexo na água, tá? Bom, o trabalho vai ser o seguinte, você vai assistir esse vídeo sobre arte naif, tá? E você vai fazer um desenho, faz muito tempo que a gente não desenha, né? Não boto vocês para desenhar, então eu vou botar agora esse momento, né? Que vocês vão extravasar as tensões de vocês através de desenho, tá bom? Vocês vão fazer um desenho inspirado nas características da arte naif. Pode buscar referências na internet, pode ter como referência essas imagens que eu passei para vocês. Agora, uma coisa interessante é que eu quero ver nessas pinturas o emprego, né, das características da arte naif em relação à cor e à forma. Resto, sua criatividade. Uma coisa interessante é que nesse vídeo vai falar de uma galeria. Hoje em dia, o espaço de maior visibilidade do artista naif são as galerias. Galeria ele é diferente do museu, né? Porque na galeria ela é mais rotativa, né? Então, o dono de uma galeria ele está sempre atrás de gente nova para poder expor e vender os quadros, né? Então, por exemplo, eu trabalho para uma galeria, né? A galeria vai vender um quadro meu, vai ganhar uma porcentagem por aquilo, tá? E eu também vou. No museu é mais a exposição. Então, no museu eu vou expor as minhas obras, na galeria eu vou vender as minhas obras, que é uma coisa também bem interessante de vocês saberem e quando estiverem vendo o vídeo, saber ver além, né? Ver nas entrelinhas, tá bom? Gente, beijo, até a próxima.